Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Gustavo Fernandes. Hoje a gente vai falar sobre quais são as mínimas ferramentas que a gente tem para a gente estar estudando para concurso, né? Quais são aqueles materiais, aqueles aplicativos que eu acho que todo concurseiro deveria ter e utilizar na sua preparação. A gente vai aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, pessoal, a gente vai falar aqui hoje qual é o mínimo de ferramenta que o concurseiro precisa ter para estar fazendo aqui um bom trabalho, para estar estudando bem e para estar conseguindo alcançar a aprovação, né, que é o que todo mundo quer. Uma das primeiras ferramentas, né, que na verdade é uma forma que você utiliza para planejar os seus estudos, é ter um ciclo de estudos, é saber fazer um bom ciclo de estudos e ter isso consolidado em algum lugar, no seu computador, impresso, como você preferir. E por que eu vou utilizar o ciclo de estudos e não o plano de estudo? Para quem não sabe como funciona o ciclo de estudos, eu vou explicar para vocês. O ciclo de estudos nada mais é do que uma forma que você utiliza para planejar os seus estudos. Então, se você está estudando, por exemplo, o concurso da Polícia Federal, você está estudando, escolheu que você vai estudar 4 matérias, por exemplo, né? Que é a estratégia que eu faço, que eu acredito que a maioria dos pessoal poderia fazer. É estudar português, informática, raciocínio lógico, né? Basicamente, essas 3 matérias incluem mais alguma matéria de direito ali para estar estudando. Então, como funcionaria? Você cadastra aqui a primeira matéria, por exemplo, eu vou para português, vou para informática, vou para contabilidade, depois há uma outra matéria de direito. Quando eu finalizar, eu volto. Então, vou mostrar aqui direitinho na tela do PC. Imagina o seguinte, você está estudando aqui, e aí você decidiu no seu ciclo de estudos que você vai estudar língua portuguesa, vai estudar informática, vai estudar contabilidade, vai estudar uma matéria de direito, por exemplo, direito constitucional. E você definiu que cada matéria desse aqui, você vai estudar por 1 hora. Você decidiu que você vai estudar 1 hora cada uma dessas matérias. Você começando aqui por português, quando você finalizar, você vem aqui para informática. Finalizei informática, vou para contabilidade. Finalizei, vou para direito constitucional. Isso aqui tem um porquê de você estar fazendo isso aqui. Por quê? Você vai estar tendo contato toda semana com a mesma matéria. Você não vai ficar preso ali por muito tempo estudando essa matéria. E você utilizando essa estratégia aqui de ter o ciclo de estudos, fica mais fácil. Porque quando você finalizar os principais assuntos de direito constitucional, você vai tirar direito constitucional e vai incluir outro direito no local. Tem um vídeo aqui que eu falo especificamente sobre isso. Então, a primeira ferramenta que você tem que ter para conseguir a sua aprovação lá na sua prova é o ciclo de estudos, é ter um ciclo de estudo bem feito, bem consolidado. A outra ferramenta em que todos nós deveríamos utilizar, é ter um marcador de tempo, né? Marcador de tempo. Por quê? Porque tudo aquilo que você não consegue medir, você não consegue melhorar. Para a sua preparação ser uma preparação de excelência, você tem que marcar, tem que cronometrar. Eu vejo várias pessoas que não cronometram, tá tudo bem, vai da estratégia de cada um, mas eu acredito que a gente tem que marcar, tem que cronometrar o nosso tempo de estudos. E qual que eu utilizo? Basicamente, eu vejo o pessoal utilizando o aprovado e o GRAN, né, o gerenciador. Eu sempre utilizei o do aprovado. Tanto que o meu lá estava com muitas matérias, estava meio bagunçado, eu abri outro em outro e-mail. Então eu utilizo, é bem simples de utilizar. Você vem, cadastra. Eu vou abrir aqui o aprovado. O site é esse aqui, aprovadoapp.com. E aí você vem e você vai cadastrando as matérias que você vai utilizando durante o seu dia. Vem aqui em atividades, venho em cadastrar atividade. Eu posso tanto cadastrar a atividade manualmente, inserindo aqui o tempo, quanto posso utilizar como cronômetro, que aí eu coloco iniciar a atividade e ele vai marcar. Mas para isso tem que escolher a matéria que eu quero estudar, beleza? Então, a segunda ferramenta que todo concurseiro deve ter, é o tal do marcador de tempo. Você tem que ter o marcador de tempo. Terceira ferramenta, um edital verticalizado. Volto a repetir. Tudo aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. O edital verticalizado vai servir para quê? Para que você tenha o controle de quais assuntos você está errando, você está acertando. Ah, Gustavo, mas eu utilizo a plataforma de questões lá do Que Concurso. Eu utilizo a plataforma de questões lá do Tec Concurso. Eu deixo lá gravado. Mas, cara, você não sabe se aquela ferramenta vai acabar um dia. Você não sabe se essa ferramenta ela vai dar um erro lá e perder tudo. Tendo o controle da sua planilha, você colocando ali na nuvem toda semana para não perder os arquivos, pode ter certeza que vai fazer toda a diferença. E como que eu sugiro que você faça
esse edital verticalizado, você tem que ter um campo em que você coloque todos os seus assuntos, cadastre todos os seus assuntos, um local para você sinalizar aqui onde você parou, né? Qual é o local que você parou, e também um local para você marcar a quantidade de questões que você acertou ou você errou. Repara o seguinte, que aqui em cima, nessa parte superior aqui, eu coloquei as rodadas. O que é a tal da rodada? A rodada de questão nada mais é do que, na primeira semana, por exemplo, o primeiro momento que você teve contato com a matéria, você vai colocar, ó, no dia 1º de abril, eu fiz tantas questões, fiz 10 questões, errei 2 e deixei 3 em branco. Aí, da próxima vez que você for fazer as questões, você vai cadastrar de novo. O normal é o quê? A quantidade de questões que você acertou aumente. Ah, não, Gustavo, eu estou fazendo, mas quando eu faço a segunda vez, as questões eu estou errando mais do que acertando. Tem alguma coisa errada. Provavelmente você está errando na sua revisão. Por que eu digo isso? Se você tivesse errado a questão, tivesse feito uma forma, ou caderno de erros, ou Anki, ou resumos, para você estar revisando aquele assunto, você não erraria novamente. Então a tendência é que aquela quantidade de erros você vai diminuir. Seguindo esse método aqui, fazendo por rodadas, você cadastraria aqui em determinado mês a quantidade de certos, errados, em brancos, teria um percentual, e no mês subsequente, na semana subsequente, quando você determinou que ia revisar esse assunto, você faria novamente uma nova bateria de questões e provavelmente estaria aumentando, né? Se você estiver fazendo certinho ali o dever de casa. Uma outra ferramenta que todo concurseiro deveria ter seriam metas e missões claras. Ah, o que é essa tal de missão clara? Na engenharia, na administração, existe uma coisa chamada de diagrama de Pareto. Eu vou até pesquisar aqui para vocês o que é esse tal de diagrama de Pareto para a gente revisar junto. A definição aqui, o diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que ordena as frequências das ocorrências de maior para o menor. Ou seja, aquilo que aparece mais, eu estudo mais. Aquilo que aparece menos, eu estudo menos. Existe também uma terminologia ligada ao diagrama de Pareto que é chamada de curva ABC. Olha aqui o que fala a curva ABC. A curva ABC, ela diz que 20% dos itens representam 80% dos seus custos. E a gente aplica isso de uma forma similar às questões de concurso público. Você nota claramente que em concurso de carreira policial, as bancas preferem determinados assuntos. Vamos citar em direito constitucional. É muito difícil ter um concurso de segurança pública, da área de segurança pública, que não caia o artigo 144 da Constituição. É um assunto que tem alta incidência. Nesse sentido, a gente tem que utilizar ele aqui nas nossas metas. A gente tem que saber estudar quais são os assuntos que mais caem. É aquilo que a gente tem que dominar, tem que estar sabendo ali de cabo a rabo para chegar na prova, porque você sabe que vai cair na sua prova. E aquilo que tem maior incidência de cair, você tem que saber mais. Consequentemente, também aumenta o nível de criatividade das questões nas provas. E se aumenta o nível de criatividade, fica mais difícil de você fazer essas questões. Beleza? Então, você tem que ter uma estrutura de missões claras para você saber, ó, em 3 meses aqui eu vou cumprir essas missões aqui, essa missão número 1, que é estudar em direito constitucional, estudar o artigo 144, estudar os direitos e garantias fundamentais, estudar os remédios constitucionais. Dentro dessa missão, informática. Poxa, eu sei que para a Polícia Federal cai muito sobre malware, cai muito sobre rede, cai muito sobre banco de dados. Então, aquilo tem que ser prioridade dos meus estudos. Depois que eu passar por isso tudo, aí eu vou para outra camada, que é uma camada mais aberta, né? Que é a parte que cai um pouco menos, e assim sucessivamente. Por que a gente tem que seguir essas emissões aqui? Porque geralmente as pessoas que começam a estudar ali da aula 1 e vai até a aula 200, não sabe o que priorizar. É errado fazer isso? Cara, se você está começando, beleza, normal. Você pode fazer isso aqui, mas se você já é um pouco mais avançado, você tem que saber priorizar os assuntos que você vai estudar. As missões, elas servem para você responder a seguinte questão: e se o edital sair amanhã, você vai estar dominando os assuntos que mais caem, ou você vai ser aquele doidão que estudou tudo, mas que não se lembra de nada? Então tenha essas missões claras. A outra ferramenta, bom, já passamos por 3, né? Passamos por ciclo de estudos, que é como você vai planejar os seus estudos.
passamos pelo marcador de tempo, que é como você vai acompanhar a sua evolução em relação ao tempo de estudos, e o edital verticalizado, que é para saber quais assuntos você estudou, quais assuntos você está errando mais, qual você está errando menos. Falamos sobre as metas claras, que são as missões, que você deve ter um documento com as missões bem definidas para você conseguir bater o seu edital de forma estratégica, estudar realmente o que mais cai. E a outra ferramenta que você tem que ter é um material base, né? Claramente, você tem que ter um material base. O que vai ser esse material base? Pode ser um curso online, pode ser um PDF, pode ser um livro, tá? Eu não recomendo para a carreira policial você estudar por livro, porque muito assunto, muitas coisas, geralmente o concurso de carreira policial é mais raso, né, juridicamente, em relação às matérias de direito, é bem mais raso. Talvez você pode utilizar um livro para te auxiliar na preparação. Para português, por exemplo, informática, mas as matérias jurídicas ali é pouquíssimo provável que você tenha que estudar livros para estar obtendo a aprovação. Temos também o YouTube, né? O YouTube hoje basicamente resolve esses problemas em relação a qualquer tipo de coisa que você tem que aprender. Então, eu já vi alguns casos de pessoas que foram aprovadas somente utilizando o YouTube com material de graça. Não é impossível. É claro que dificulta um pouco mais. Por quê? Porque os cursinhos, eles estruturam o conteúdo de forma didática, né? Pelo menos é para ser feito isso. Você tem que prestar atenção nisso. Um outro ponto em que você deve prestar atenção aqui em relação aos cursos online é o tamanho do curso. Preste bastante atenção se esse curso não é um curso generalista, porque o que a maioria dos cursinhos fazem hoje em dia, e sempre fizeram? Monta um edital, língua portuguesa para a banca CESP. E aí não especifica para qual concurso. E isso é muito errado, porque cada área, né, tem um vídeo aí da teoria da ilha que fala também um pouco sobre isso, cada área ela tem a tendência de cobrar mais determinado assunto. Em direito penal, a probabilidade de estar caindo o crime de roubo, o crime de furto, é muito maior do que para as outras carreiras. Então a gente tem que estar atento a isso, comprar um cursinho que seja realmente direcionado para o concurso que você quer fazer, não um cursinho generalista. Mas a outra ferramenta é um app de revisão, né? Um app para você fazer a sua revisão, né? Aqui também eu vou adicionar um app para fazer a revisão. Você sabe que eu tenho algumas aulas de Anki que é a minha ferramenta favorita de revisão, eu não nego, e inclusive acho que se você não está utilizando essa, você está perdendo tempo, você está andando mais devagar do que a pessoa que está utilizando o Anki. Então, eu acredito sinceramente que você tem que colocar ele dentro dos seus estudos, o Anki. Tem também o XMind, que é um aplicativo de você fazer mapas mentais, né? Para quem gosta de estudar ali com mapa mental. Particularmente, eu já fiz mapa mental algumas vezes durante a minha preparação, porém não recomendo, porque demora muito. O prometido é que você consiga memorizar praticamente tudo aquilo que você vê no mapa mental, mas não é assim que acontece. Na prática, a teoria é outra, então eu acho que você pode utilizar sim em alguns momentos, mas não sempre. Você pode também estar usando aqui o próprio Word, né, que eu estou utilizando para fazer esse resumo, né, printando ali as telas das suas aulas, printando alguns pontos específicos, jogando para você estar fazendo resumo, né. Aqui coloquei até o próprio resumo também como uma ferramenta de você fazer a revisão. Temos também aquele resumo físico, né? Vou colocar aqui também o resumo físico, que você pode estar fazendo, mas que demora muito tempo, não recomendo. E temos aqui a tão falada, né, nos últimos anos, inteligência artificial. Tá aqui outro tema, que inclusive eu vou gravar um vídeo especificamente sobre inteligência artificial aqui para o canal em breve, mas está aqui um outro tema, uma outra ferramenta que se você não utiliza, você está perdendo na corrida, cara. Tem um concurseiro que está utilizando a inteligência artificial para fazer suas questões, fazer seu resumo, fazer revisão, e está andando muito mais rápido que você que não está utilizando. Basicamente, hoje, a que domina é ChatGPT, porém, eu particularmente hoje estou utilizando mais a DeepSeek, que é uma ferramenta que me dá mais versatilidade, ela me deixa colar mais prints ali na tela, né? O ChatGPT
GPT tem uma limitação ali com relação aos prints que você tira e cola ali na tela, e hoje eu uso bastante print, colo lá, peço para ele me explicar, peço para fazer esquema para mim, peço para fazer resumos. Então, não deixe de usar, cara, não deixe de usar a inteligência artificial. Você vai gostar muito, você vai agilizar muito seus estudos, né? Isso aqui basicamente para a vida. Hoje em dia, quem não sabe utilizar a inteligência artificial está muito atrás de quem sabe. Eu quero falar aqui para você que eu resolvi auxiliar alguns concurseiros a fazer o seu planejamento de estudos personalizado, né? Então, para carreiras policiais, tá? Isso aqui não é para outro tipo de carreira, é só para carreira policial, que é a carreira que eu entendo, a carreira que eu domino. A minha intenção é auxiliar você a ter um ciclo de estudos personalizado, né, direcionado para as suas características, saber como você está em cada matéria, qual que é a forma que você estuda, dar algum direcionamento para você seguir e montar um ciclo de estudo baseado nessas características suas. Também te auxiliar aqui na criação de um edital verticalizado, tá? Eu vou entregar para você um edital verticalizado com todos os seus assuntos que você tem que estudar e as missões, que é a parte mais importante aqui, que eu acredito, que são para onde que eu vou direcionar o meu foco. Estou estudando para a Polícia Federal. Eu vou te mostrar quais são as missões que você vai ter que fazer de acordo com o seu ritmo de estudo, de acordo com a forma que você estuda. Eu vou criar para você as missões, né, que você tem que fazer durante determinado período, de acordo com o seu tempo de estudos, tá? E vou estar analisando a sua rotina e estar apresentando alguns pontos que você pode melhorar e que você pode realmente crescer para conseguir a sua aprovação. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Deixa aí o seu joinha, o seu like aí se vocês gostaram. Até a próxima. Valeu, é só o começo, vamos para cima, não para de estudar, porque o seu concorrente está estudando. Valeu, até a próxima. Tchau!